Oi, tudo bem? Seja bem-vinda, bem-vindo. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Que tenhamos momentos agradáveis, de boas e saudáveis reflexões. Esta exposição é dedicada à Casa Espírita Esperança, da cidade de Bertioga, estado de São Paulo, e há quase 4 anos atrás, iniciamos nesta casa abençoada um projeto de apresentar o Livro dos Espíritos, a obra base, o alicerce de toda a doutrina espírita. E nós, então, desenvolvemos esse projeto de apresentar o Livro dos Espíritos, todas as questões, uma a uma, perguntas e respostas, e com nossos comentários, à luz da doutrina espírita, é claro. Foram quase 4 anos, porém, tivemos que suspender essas palestras presenciais, tivemos que suspendê-las em função da pandemia. Foram realizadas 18 palestras ao longo desse tempo, e nessas 18 palestras chegamos até a questão 113. Para vocês terem uma ideia, que a gente vai comentando uma a uma, sem pressa, porém procurando entender esse magnífico conteúdo doutrinário. Como dissemos, o Livro dos Espíritos é a base, é o alicerce de toda essa magnífica doutrina que desenvolve a fé raciocinada, e essa obra, ela de preferência deve ser estudada, não apenas lida, como a gente lê um romance, nada contra, evidentemente, mas o Livro dos Espíritos, assim como as outras obras da codificação espírita, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese, devem ser estudadas, de preferência em grupo, mas a base, repetimos, é o Livro dos Espíritos. Nós estamos trabalhando na segunda parte, no livro segundo do Livro dos Espíritos, porque, como vocês sabem, o Livro dos Espíritos foi dividido em 4 grandes partes. Aliás, cada uma dessas partes foi a geradora das outras 4 obras da codificação espírita. Nós estamos na segunda parte, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Essa segunda parte tem 11 capítulos. Nós estamos no primeiro, denominado dos espíritos. E hoje vamos conversar sobre a progressão dos espíritos, o processo evolutivo dos espíritos. Esse tema está abordado nas questões de 114 a 127. Não nos será possível concluir o tema hoje, dada a sua o nível de informações que ali contido, e estaremos concluindo na próxima exposição daqui a alguns dias. Então vamos lá? Vamos fazer essa viagem juntos pelo tema Progressão dos Espíritos em O Livro dos Espíritos. E assim, na questão 114, Allan Kardec pergunta: os espíritos são bons ou maus por natureza? Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Quem conhece minimamente o espiritismo, para quem conhece minimamente, essa é uma questão até elementar. Mas, repetimos, considerando que essa obra é o alicerce da doutrina espírita, é uma questão muito importante, pois no imaginário popular tem muita gente que acredita em coisas do tipo assim. Já ouviram isso? Filho de peixe, peixinho é. Ou seja, a criança crescerá e será exatamente igual aos pais. Filho de peixe, peixinho é. Ou ainda, pau que nasce torto, morre torto. Já ouviram isso, né? Pau que nasce torto, morre torto.
Amigos, evidente que a educação recebida dos pais no lar influi muito no comportamento, nos hábitos, especialmente das crianças. O período da primeira infância, do 0 aos 7 anos, é fundamental, é da maior importância para que se possa inserir bons hábitos às crianças. Mas lembremos que somos espíritos milenares. Muitas das crianças adentraram ao reino hominal, o reino dos seres humanos, muito antes de alguns adultos. Portanto, são espíritos mais velhos e, consequentemente, mais evoluídos do que muitos dos adultos. Então a gente tem que entender dessa maneira porque essa história de filho de peixe, peixinho é uma bobagem. Os homens são co-criadores de corpos, não de espíritos. E o espírito já tem uma história milenar, uma personalidade, um caráter adquirido ao longo dos milênios. Não são folhas em branco ao renascerem. Né? Já trazem uma enorme bagagem. Afinal de contas, encarnamos para mudar. Então, pau que nasce torto, morre torto, que bobagem. A gente está aqui para mudar. Essa é a principal razão de termos encarnado. E todos necessariamente irão evoluir moralmente. Esse é um princípio da lei divina. Todos os espíritos, por incrível que possa parecer, chegarão à perfeição. Kardec então pergunta: os espíritos são bons ou maus por natureza? Estou repetindo. Ou são eles mesmos que se melhoram? Vamos ver o que disseram os espíritos superiores. São os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, dizem eles, passam de uma ordem inferior para uma mais elevada. Amigos, a nossa melhoria espiritual depende exclusivamente de nós. Se assim não fosse, que mérito haveria? Que mérito teríamos? E tem um detalhe, viu, gente? Não dá para terceirizar nossa evolução. É uma tarefa individual, exclusivamente individual. Não dá para você chegar e falar assim: escuta, dá para você evoluir um pouco aí para mim? Não tem como. Já estudamos anteriormente que temos no planeta 3 grandes ordens de espíritos. Resumidamente, são as seguintes. Na primeira ordem, a mais elevada, estão os espíritos puros, ou seja, os que já chegaram à perfeição. Na segunda ordem, estão os bons espíritos, aqueles... Qual é a característica dos bons espíritos? São aqueles nos quais o desejo do bem é predominante. O desejo de praticar o bem é preponderante. E na terceira ordem, ou seja, os espíritos imperfeitos, são aqueles em que ainda há ignorância, que ainda encontra-se o desejo do mal e as más paixões. São essas as 3 grandes ordens. Mas lá em O Livro dos Espíritos, em torno da questão 100, tem uma escala espírita. Uma escala espírita em que são divididos, ali Kardec apresenta várias características para que as pessoas percebam em que ordem de espíritos estão enquadradas. Lá na questão 100, como falei, escala espírita, está dito assim, pelos espíritos superiores: a classificação dos espíritos funda-se no seu grau de desenvolvimento, nas qualidades por eles adquiridas, nas imperfeições de que ainda não se livraram. É assim que se classificam os espíritos. Como vimos, então, somos nós mesmos que
através do nosso esforço, do nosso sacrifício, evoluímos. Na questão seguinte, a 115, Kardec perguntou assim: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Ou seja, será que Deus criou alguns espíritos bons, outros maus? E eles respondem, os espíritos superiores: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Registrem isso, meus irmãos, minhas irmãs. Na sua origem, na nossa, não é? Todos os espíritos foram criados iguais, simples e ignorantes. Assim, quaisquer espíritos, por mais evoluídos e perfeitos que sejam, começaram do zero, assim como nós, e foram conquistando, trabalhando o seu avanço na escala espiritual por seu próprio esforço e méritos. Deus não cria privilégios. Jamais. Essa lei de evolução, de conquista gradativa ao longo dos milênios, vale para todo mundo, até para Jesus. Jesus, há bilhões de anos atrás, foi criado também com um espírito simples e ignorante, e por seu próprio mérito foi evoluindo até chegar à perfeição. Jesus é o governador do planeta Terra. E continuando a resposta dos espíritos, se poderiam ter sido criados bons ou maus, eles dizem: a cada um de nós, Deus deu determinada missão. Como vocês sabem, para cada encarnação temos uma missão definida em nosso planejamento encarnatório. As encarnações não acontecem ao acaso. Todas as situações que vivenciamos ao longo da vida encarnada foram, as principais delas, as provas, as expiações, foram planejadas anteriormente com a nossa participação. E eles dizem: recebemos cada um uma determinada missão com o fim, com a finalidade de esclarecer-nos e de que possamos chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximarmos-nos de Deus. À medida que vamos evoluindo, vamos nos aproximando da divindade. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Amigos, aqui na Terra não temos a menor ideia do que seja a verdadeira e plena felicidade conquistada somente pelos espíritos superiores. E assim dizem eles, passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem conhecimento. Uns aceitam submissos estas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada. Outros só a suportam murmurando. E por essa falta permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Quantos são queixosos, se queixam o tempo todo de tudo, né? Esses, lamentavelmente, terão que ter essas provas, essas expiações repetidas, até que compreendam que essas provas são da lei e muitas vezes foram solicitadas por eles mesmos. Assim, aceitemos, agradeçamos a Deus, sem reclamar, sem se rebelar pelas provas, pelas expiações que ocorrem em nossas vidas,
pois são exatamente elas, as provas, as expiações, que nos elevarão na escala, na progressão, evolução espiritual. Há aqui uma subquestão, a 115A. Kardec pergunta: segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem, com o percorrerem as diferentes fases da vida. Kardec então estabelece o espírito criado simples e ignorante com a ingenuidade, a ignorância das crianças. E os espíritos respondem: sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, tem fim, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Ele se refere aqui à vida corporal. A vida corporal tem um fim. O espírito jamais. O espírito é imortal. Jamais morreremos. Na questão seguinte, 116, haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Ou seja, Kardec falou assim: escuta, como depende de cada um, será que terão alguns que vão ficar definitivamente, eternamente em situação inferior, na prática do mal, na ignorância, sem evoluir? E dizem os espíritos: não, todos se tornarão perfeitos. Imaginem, não vamos citar, é óbvio, mas imaginem esses facínoras, essas situações que a gente tem visto aí no noticiário. Vivemos um momento tão difícil, não é? E essas pessoas podem imaginar quaisquer um deles, os piores. Um dia serão espíritos puros e perfeitos. Vai demorar mais do que outros? Claro que vai. Vai ter muito ranger de dentes, como diz Jesus, muito sofrimento pelo caminho? Vai, mas é pela dor que a gente aprende. Com a frase que é conhecida, né? Quando não é pelo amor, é pela dor. Dizem eles, mudam de ordem. Esses espíritos reticentes no mal, né? Mudam de ordem, de categoria, mas demoradamente. Porquanto, como já doutra vez dissemos, os espíritos, um Pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior que vós mesmos? Aqui os espíritos fazem uma comparação, né, entre nós, os pais, no plano corpóreo, que jamais condenaríamos. Quem daria uma pedra a um filho que pede um pão? Não é? Jamais condenaríamos um filho, uma filha ao sofrimento eterno. Imagina, ao sofrimento permanente, melhor dizendo. Claro que não. Que dirá Deus, que é infinita justiça e bondade. Portanto, amigos, aquelas coisas que aprendemos lá atrás, do inferno, queimar no mármore do inferno, um sofrimento eterno, eterno é sofrimento para sempre, essas coisas, bobagens, não existem. Não existe aquele inferno que a gente aprendeu. E existem estados de sofrimento da alma causados por ela mesma, mas estados transitórios. Deus perdoa sempre e permite a todos a sua correção. Nada é definitivo na questão do sofrimento. Questão 117. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? E eles dizem, certamente. Eles a alcançam
mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançar a perfeição e a submissão que testemunho à vontade de Deus. Submissão a Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa que outra recalcitrante? Claro, uma criança que aceita a educação recebida, que pratica os seus deveres, evolui mais rapidamente que outra rebelde, que, né? A gente tá cansado de ver isso aí na nossa vida do dia a dia. O fato, meus amigos, é que o princípio espiritual evolui desde o mineral, transita para o vegetal, isso ao longo dos milênios, muitos milênios. Adentra o reino animal, sim, cada um de nós já foi um animalzinho. E depois de muito tempo, adentra ao reino hominal, ao reino dos seres humanos. E quando adentramos ao reino dos seres humanos, estamos muito mais próximos do animal que éramos ontem, por assim dizer. É onde prevalece a materialidade pura, a ignorância, a irresponsabilidade e principalmente os instintos. Os animais em geral são guiados pelos instintos. E lá na nossa infância como ser humano, assim era. Como sabemos, é só ver aí a história dos homens das cavernas, né? O homem primitivo. Porém, à medida que o tempo vai passando, e depende de cada um, começa a haver um avanço, né? De reduzir o instinto, reduzir a animalidade e caminhar para a angelitude. Sim, como vimos, todos um dia seremos espíritos puros e perfeitos. Todo mundo aqui vai ser anjo, hein? É. E assim a gente vai caminhando, né? Adquirindo conhecimento, responsabilidade, sabedoria e razão. É assim o processo. Questão 118. Olha que interessante essa pergunta. Muita gente tem essa dúvida. Podem os espíritos degenerar? Ou seja, involuírem, voltar para trás evolutivamente falando, diminuir de categoria na escala espiritual, ou seja, avançou, atingiu uma determinada condição nessa escala espiritual e pode regredir? Não, dizem os espíritos, não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluída uma prova, o espírito fica com a ciência, com aquela experiência, com o conhecimento que obteve através daquela prova e jamais a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda, desculpem. Então registremos isso. Aquilo que já conquistamos no nosso processo evolutivo, espiritualmente, moralmente falando, a gente jamais perderá. O pior que podemos fazer com a nossa encarnação é estacionar. Ou seja, vocês reencarnou para cumprir provas, expiações, para passar por situações, para se melhorar, e você simplesmente passa em branco pela encarnação. Não evolui nada, é muito triste, porque isso gera um sofrimento depois do plano espiritual, no plano espiritual. E quando teremos outra oportunidade? Teremos, infinitas, como vimos há pouco. Mas aproveitemos essa maravilhosa, essa bendita oportunidade para que retornemos à pátria espiritual melhor do que aqui chegamos. Quanto conseguimos. Também não estamos cobrando aqui a perfeição de ninguém. Vocês conhecem alguém que consegue praticar o que ensina Jesus, o que diz o Evangelho na íntegra? Eu estou há muitos anos procurando, nunca encontrei. E claro, eu estou brincando, não vou encontrar.
Este plano não é moradia de espíritos perfeitos. Mas a gente tem, sim, que retornar na parte espiritual melhor do que aqui chegamos. Essa aqui é bem legal. Questão 119. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Ou seja, Kardec falou assim, mas escuta, não tem como Deus dar um jeitinho, caramba, dá uma facilitada aí, libera a gente de algumas necessidades, de alguns sofrimentos, de algumas expiações, né? De algumas deficiências, de dificuldades. Dá um jeitinho aí para nós. E eles respondem assim, se Deus os houvesse criado perfeitos, puf, já criou perfeitinho, tudo anjinho, tudo uma maravilha, né? Se Deus houvesse os criado perfeitos, a nós, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Aliás, não teria nem graça, né? Não teria nem porquê conhecer a felicidade, porque não houve uma anterioridade. Não haveria mérito. Onde estaria o merecimento sem a luta? Ademais, a desigualdade, e notem bem, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões, que eu falava agora do planejamento encarnatório, que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência. É para o nosso bem, para a harmonia do universo. Assim, amigos, tenham certeza absoluta. Deus nunca erra. Para toda e qualquer situação. Para as desigualdades sociais. Para as doenças, deficiências, dificuldades de toda sorte e de toda natureza, existem razões superiores para que assim seja. Isso é básico. É complicado, mas é um artigo de fé. Ora, se admitirmos que existem vítimas, que tem gente que passa por situações que não merece, a gente está questionando a providência divina. Você está questionando o próprio Deus. Está dizendo que ele prefere uns do que outros e, portanto, seria injusto. Dissemos agora que Deus não cria privilégios. Jamais. É que muitas vezes a gente não tem muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não consegue compreender o porquê de determinados sofrimentos, determinadas situações, nossas e principalmente dos outros. A gente vê cada coisa tão difícil, é porque não conhecemos a anterioridade do espírito, nossa mesma e dos outros. Acreditem, existem razões para que assim seja, e se assim é porque é o melhor. Fé em Deus. Confiança absoluta. Ou confia ou não confia. Não dá para ter uma fé mais ou menos. A nossa fé, é verdade, é vacilante. Mas Jesus disse, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor das sementes, você pode transportar montanhas. É uma alegoria, é claro. Mas, tem fé ou não tem? Questão 120. Todos os espíritos, olha que interessante, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E os espíritos superiores dizem, pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Fomos criados simples e ignorantes, vimos há pouco. Então, não tem que necessariamente passar pelo mal para evoluir para o bem. A maioria passa, não é? Mas todos somos ignorantes. Agora, que caminho vamos tomar? Isso depende de cada um. Evidente, falamos bastante em simplicidade e ignorância.
Evidente que os erros, os enganos, os equívocos cometidos por ignorância, ignorância por não saber, contam com esse atenuante perante as leis e as penas divinas. Claro que Deus leva em conta o não saber. Amigos queridos, em função do tempo que nos foi destinado para essa exposição, a gente vai concluindo por aqui, até porque já temos um bom conteúdo para refletir, não quero cansá-los também, não é? E daremos continuidade a esse tema, progressão dos espíritos, e a gente vai parando por aqui pelo seguinte: na questão 121 e as seguintes, aborda-se o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é extremamente importante, decisivo no nosso processo evolutivo. Livre-arbítrio. E a gente vai parando porque o livre-arbítrio merece sim uma análise mais cuidadosa, mais detalhada, o que faremos na nossa próxima exposição. Não é? Vamos concluir esse tema, progressão dos espíritos, e se der tempo, acho que não, mas se der tempo, a gente inicia o tema seguinte, que é anjos e demônios. Eita, anjos e demônios. Vamos falar disso numa próxima exposição. Portanto, muito obrigado pela paciência, por estarmos juntos. Eu sinto a vibração de vocês. Até muito breve. Saúde, paz e luz.